Você tem uma crença silenciosa que nunca admitiu em voz alta. Que o amanhã vai existir, que a semana que vem vai existir, que você tem tempo. Sêneca discordaria de você, mas ele também diria que ainda dá para mudar isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, quantas vezes você disse vou fazer isso depois, essa semana? Não precisa me contar, a resposta já te incomodou só de pensar. A gente vive num estado estranho, sabemos que o tempo passa, vemos isso no espelho, nos adversários, nas fotos antigas, sabemos racionalmente que não somos eternos. E mesmo assim agimos como se fôssemos. Deixamos para amanhã o que poderia ser hoje, esperando a vida perfeita para começar a viver de verdade. E o tempo vai embora em silêncio, não com barulho, não com aviso. Ele simplesmente vai sumir. Mas aqui tá o que ninguém fala junto com isso, porque tudo isso a gente já sabe. Só que o tempo que ainda está vindo, você ainda tem. Vou te contar uma história da Rita. A Rita ela tinha 43 anos quando ela percebeu. Não foi num momento dramático, não foi numa doença, num acidente, uma perda. Foi numa tarde de terça-feira comum, lavando uma louça, quando ela tentou lembrar o que tinha feito no último mês. Ela não conseguiu. Não porque tinha feito coisas demais, mas porque tinha feito coisas de menos. Tinha trabalhado, tinha assistido série, tinha rolado o celular, tinha dito, semana que vem a gente marca para 3 pessoas diferentes. Semana que vem nunca chegou. A Rita não era preguiçosa no sentido que a gente já conhece. Ela se movia, ela se produzia, mas ela nunca parava para perguntar, o que eu tô produzindo? Eu tô vivendo para quê? Só que aquela terça-feira, lavando louça, alguma coisa mudou ali. Ela não entrou num colapso, não jogou tudo pro alto. Ela simplesmente ligou para uma amiga que estava esperando há meses e foi o melhor telefonema do ano. Às vezes a virada não é dramática, às vezes é só parar de adiar uma coisa que a gente considera pequena, sabe? Há quase 2000 anos atrás, um filósofo romano chamado Sêneca escreveu uma carta. Não era para nenhum tipo de rei ou um nobre. Era para um amigo dele, que estava sempre ocupado e nunca tinha tempo para nada. Ele escreveu assim, mais ou menos: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Mas Sêneca não parou por aí. Ele continuou dizendo algo que pouca gente cita, que o tempo desperdiçado no passado não pode ser recuperado, mas que o homem que percebe isso ainda há tempo, esse tem uma vantagem enorme sobre os que nunca percebem. Ele chamava isso de acordar para a própria vida. E dizia que nunca era tarde para fazer isso. Nunca. Vou te mostrar como a preguiça moderna funciona. Ela não aparece de moletom no sofá. Ela aparece de produtividade falsa. Você está sempre fazendo alguma coisa, respondendo mensagem, assistindo algo, scrollando, ouvindo podcast enquanto faz outra coisa. Você não para. Mas também nunca começa. Começar o quê? Também, né? O que eu iria começar? Aquilo que você deveria estar fazendo. Aquele projeto, aquela conversa difícil que você evita, aquela habilidade que você quer desenvolver, aquela pessoa que você quer ser, mas sempre fica para depois. Sêneca dizia que existem 3 tipos de pessoas que perdem o tempo. Os que vivem entorpecidos no piloto automático sem nunca questionar nada, os que são arrastados pelas urgências dos outros e empurram o que importa para depois, e os que adiam, que sabem exatamente o que querem fazer e ficam esperando a hora certa. A maioria de nós é os 3 ao mesmo tempo. Mas tem um 4º tipo que Sêneca admirava, que é o que percebe o padrão e decide num dia comum fazer diferente. É aqui onde fica um pouco desconfortável. Quando você diz, vou fazer isso depois, você está assumindo que você vai ter um depois. Você não está agindo como alguém que não tem a garantia de amanhã. Você está agindo como alguém que tem garantia de amanhã. Isso é arrogância silenciosa. Não é a arrogância de quem se acha melhor. É a arrogância de quem age como se o tempo fosse infinito, sabendo que ele não é. Mas eu vou te dizer o outro lado disso. Essa mesma
consciência que te incomoda, ela é presente. Porque a maioria das pessoas só percebe o valor do tempo quando não tem mais. Quando tá velho, quando tá doente, ou no fim de algo que era importante, né? Você tá percebendo agora. Isso não é pouco, isso é muito. Sêneca conta sobre um homem que passou a vida inteira se preparando para viver. Esperou a estabilidade, esperou os filhos crescerem, esperou a aposentadoria. Quando finalmente chegou o momento, ele não tinha mais energia para isso. A vontade tinha morrido de esperar. Mas Sêneca também falava do outro tipo de homem, o que em algum ponto da vida, não importa a idade, decide parar de adiar alguma coisa. Só uma. E essa uma coisa mudou o peso de tudo. Não porque resolveu tudo, mas porque prova que é possível, que o ciclo não é permanente, que esse piloto automático pode ser desligado. Você ainda é o autor da sua própria história, mesmo que tenha deixado algumas páginas em branco. Não vou te pedir para mudar tudo amanhã. Sêneca também não fazia isso. Ele só pedia uma coisa, que você parasse de agir como se tivesse todo o tempo do mundo e começasse a tratar o tempo que ainda tem como que ele realmente é, o recurso mais valioso que você possui. Mais do que dinheiro, mais do que talento, mais do que qualquer outra coisa. Porque dinheiro você pode ganhar de volta, o tempo não. O que é legal, que também e é honesto dizer para quem está me assistindo, é que você está vendo esse vídeo. Isso significa, de alguma forma, que alguma parte de você ainda está procurando, ainda está inquieta, ainda não desistiu de fazer diferente. Pessoas que desistiram de verdade não ficam com esse tipo de inquietação. Tinha uma frase também que Sêneca dizia que era: recupera-te para ti mesmo, não amanhã, não quando a vida melhorar, hoje, com o que você tem, do jeito que você está, porque o tempo que passou, ele não volta, mas o tempo que vem, ele ainda é seu.